tem vários assuntos importantes, ou inclusive que vai gerar muitas análises e você em casa também faz a sua reflexão. O governo federal vai editar uma portaria impondo novas regras para as ações policiais e de todos os guardas civis do país. Dentre essas exigências, o Planalto pretende restringir o uso de armas de fogo nas ocorrências, definindo o emprego desses armamentos como o último recurso e exigindo justificativa em caso de uso excepcional de algemas. Esse texto a ser publicado vai atualizar as diretrizes previstas em uma portaria do ano de 2010. E, segundo técnicos do governo, o objetivo é reduzir as mortes em ações policiais. Cada estado que não siga essas normas do Planalto poderá deixar de receber verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública. Eu vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Beraldo, eu li muitos artigos, mas eu praticamente acordei vendo um vídeo publicado pelo delegado Palumbo criticando muitos dos pontos que devem estar nessa portaria. Mas o objetivo do Ministério da Justiça deve ser definir protocolos claros, porque na visão do governo, isso poderá diminuir o que o Mota detesta, aquela expressão, né? Diminuir a letalidade policial. O problema do Brasil deve ser esse, Caniato. O problema da violência no Brasil deve ser a letalidade policial na cabeça dessas pessoas que tomam essas iniciativas e defendem esse tipo de ideia estapafúrdia. Olha, eu não sou advogado, eu não sou especialista em segurança pública e talvez o que eu vá dizer aqui seja desmentido pelo Mota, que conhece profundamente o assunto. Eu falo simplesmente como um cidadão acuado. Eu falo simplesmente como alguém que tem medo de sair às ruas. Eu falo simplesmente como um pai que se preocupa por onde meus filhos vão andar, que não fica tranquilo quando meus filhos saem para ir tomar um sorvete na esquina, numa rua de São Paulo. O que eu estou vendo é se repetir a cena que nós vimos quando aquele delegado foi assassinado por um marginal que saiu 4 vezes da cadeia. E ele, esse marginal, sem nenhum protocolo, pegou uma arma e matou um delegado de polícia. E isso se repete diariamente. Diariamente, até que a gente possa somar todos os anos, como bem lembrou o Dávila, 43 mil assassinatos no Brasil. Mas o problema é a letalidade policial. Ai, 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 policial, seu malvadinho, não pode usar arma, não. Vai ter que pedir por favor, vai ter que falar da licença, vai ter que ser educadinho, porque senão eu vou ficar de olho em você e vou te denunciar na corregedoria. E você que se vire para contratar um advogado para se defender, porque senão você vai ser processado por abuso, seu trouxa, porque é isso que está acontecendo. Estão colocando os policiais ainda mais na posição de trouxas. Sabe como é que reduz a letalidade policial? Investindo na polícia. Sabe como é que reduz a letalidade policial? Tendo uma polícia tão forte que os marginais têm medo dela. Sabe como se reduz a letalidade policial? É mostrando para os jovens que se entrar pelo caminho do crime, vai acabar morto ou na cadeia. O que a gente está precisando é se inspirar em El Salvador, porque a situação do Brasil é mais grave do que era El Salvador. Nós precisamos de mais polícia, nós precisamos de mais arma nas mãos da polícia, nós precisamos de mais treinamento, nós precisamos de mais cadeia, nós precisamos do sistema penal mais rápido, nós precisamos acabar com saidinha, acabar com a audiência de custódia. E aí sim, talvez assim, se tivermos governantes corajosos, a gente consiga terminar ou acabar ou diminuir a letalidade policial, porque aí o crime é que vai ter diminuído muito.
Mota, essa proposta ainda está sendo discutida no Ministério da Justiça, ou seja, tramitação interna. Algumas informações já foram divulgadas ou vazadas, mas essa proposta deve definir o emprego de armas de fogo apenas como último recurso. Vai limitar as circunstâncias em que alguém pode ser revistado e ainda vai exigir uma justificativa por escrito, em caso de uso excepcional de algemas. Mota, fica parecendo que eu estou lendo uma medida que vai ser instituída na Islândia, na Áustria, em Singapura. Mas espera aí, a gente está falando do Brasil, né? Isso, Caniato, nada mais é do que a progressão natural da DPF 635. Eu sempre digo aqui, o Rio de Janeiro é o laboratório onde as coisas são testadas. Se colar, vamos então implantar em todo o Brasil. Os burocratas de Brasília querem dizer como a polícia deve se comportar. Quem fala muito bem sobre isso é o economista americano Thomas Sowell. Ele analisa esse fenômeno do burocrata no seu gabinete com ar refrigerado. Uma pessoa que provavelmente nunca pegou numa arma, nunca prendeu um bandido, nunca fez uma investigação, mas tem o poder de ditar como a polícia tem que se comportar. A chance disso dar certo é zero. Agora, vamos fazer um exercício aqui. Deixa eu tentar adivinhar algumas das novas regras. Quem sabe, antes de prender o criminoso, o policial vai ter que pedir a permissão dele. Senhor criminoso, o senhor gostaria de ser preso hoje? O criminoso não vai mais ser levado na viatura, que absurdo. Pega um carro de aplicativo para acompanhar o criminoso. Todo criminoso preso vai ter direito a casaquinho e cafezinho. Agora, que segundo o próprio Ministério da Justiça, 50% dos criminosos são soltos na audiência de custódia, vamos elevar essa meta. Por que não soltar 90% logo na audiência de custódia? Quem sabe, Caniato, o criminoso, de acordo com essas novas regras, não vai ter direito de levar com ele para a cadeia até 40 gramas daquela erva maldita. Quem sabe o policial, a partir de agora, só vai poder atirar no bandido depois que o bandido atirar no policial e acertar. Eu estou aqui fazendo ironia, mas a vida real é muito mais irônica do que eu. Tem uma decisão de uma Câmara Criminal, não vou dizer qual é o estado, que disse que se o criminoso atira na polícia, mas não faz mira, isso não é considerado tentativa de homicídio. E nós noticiamos ontem aqui um mutirão da justiça, tá? Mas não é mutirão para diminuir a criminalidade e prender mais bandidos, é mutirão para soltar criminosos. Então, eu só posso concluir o meu comentário com um slogan que deveria ser adotado por todos que estão envolvidos nesse projeto. Brasil, país da impunidade. Estamos repercutindo a informação, a notícia que o governo federal deve, muito em breve, editar uma nova regra sobre abordagens policiais a suspeitos, uso de armamento por parte das forças policiais e também as guardas civis, além do uso de algemas. Você, Luiz Felipe Dávila, o que a gente precisa considerar em relação a essa medida que muito em breve deverá ser sancionada ou apresentada? Caniato, eu concordo com você. Essa é uma medida para a Islândia, para a Suíça, mas não para o Brasil. O Brasil vive uma guerra civil hoje. Uma guerra civil onde morrem 43 mil pessoas. Uma guerra civil onde o crime organizado cada vez mais adentra não só ao crime, mas outras atividades econômicas, sociais e políticas, elegendo pessoas, bancando candidaturas. O Brasil vive uma realidade em que qualquer coisa para diminuir o poder da polícia é, na verdade, favorecer o crime organizado e o bandido. Essas medidas mostram um total descolamento da realidade dos formuladores de política pública no Brasil. Política pública bem feita, ela é baseada em dado e evidência, e não em ideologia política. Política pública bem feita é replicar os exemplos dos estados que estão conseguindo reduzir a criminalidade e o número de homicídios, como Goiás, como São Paulo. Nenhum deles está adentrando o caminho
dessas novas diretrizes de política pública. Por isso, ou nós vamos ter política pública baseada em dado, em evidência, e esse dado, evidência, reflete a realidade, ou nós vamos ter apenas ideologia. E ideologia é aumentar o número de homicídios, é aumentar a insegurança no país e é abrir uma grande avenida de prosperidade para o crime organizado. Agora, Beraldo, dinheiro acaba ditando muitas das medidas que são tomadas pelos governantes, né?